Olá, eu me chamo Rebeca, sou fisioterapeuta e estou aqui a convite do professor Marcelo para conversar com vocês sobre a prática do exercício físico na reabilitação. Já separa o seu caderno, a sua caneta para fazer as anotações pertinentes deste assunto. E caso você tenha alguma dúvida, questionamento ou colocação, deixe aí também para discutirmos juntos na aula online. Apresentando o cronograma da aula de hoje, veremos qual que é a diferença do exercício físico para a atividade física, qual que é a importância do exercício físico, os seus benefícios e vantagens, como que acontece o exercício físico na reabilitação, qual que é o papel do fisioterapeuta nesse processo. Veremos que a prática dos exercícios físicos tem seus benefícios em todos os tipos de patologias, ou seja, todas as doenças, mas nós veremos uma em específico que é a síndrome do imobilismo, o que é, como que ela acontece e como que a reabilitação com os exercícios físicos traz melhoras a esse tipo de paciente. E por fim, faremos uma reflexão sobre o índice populacional que está disposto no site do IBGE para entendermos o processo de qualidade de vida na população brasileira, tanto de agora quanto no futuro, projetado para daqui a 40 anos. Então, o primeiro ponto é: qual que é a diferença da atividade física para o exercício físico? Conceituando, a atividade física nada mais é do que qualquer movimento corporal que produz um gasto calórico maior do que os níveis de repouso. Então, qualquer atividade diária que você faça sem uma sistematização é uma atividade física. Por exemplo, varrer a casa, lavar a louça, passear com o cachorro na rua, até mesmo passear por um parque de forma aleatória, ficar por alguns minutos ou até horas numa fila, subir e descer escadas do metrô ou de qualquer estabelecimento. Quando falamos de exercícios físicos, nada mais é do que um subtipo de atividade física. No entanto, essas atividades são feitas de forma regular, com uma intensidade, com uma durabilidade e tem-se um objetivo. E nada melhor para exemplificar a prática de exercícios físicos como os esportes: futebol, handebol, voleibol, a prática do método Pilates, uma caminhada, uma corrida, desde que se tenha uma frequência, uma intensidade e uma durabilidade contínua e sistematizada, podemos dizer que isso é um exercício físico. De acordo com o Ministério da Saúde, a prática dos exercícios físicos traz inúmeros benefícios para a saúde e bem-estar do indivíduo. Por exemplo, a melhora e condicionamento do sistema muscular, cardiorrespiratório, assim como o fortalecimento e a flexibilidade dos músculos. Os ossos, por sua vez, também se tornam mais resistentes, auxiliando aí na prevenção de osteoporose, diminui o risco de diabetes, doenças cardiovasculares, sendo que estas são as doenças que mais têm matado a população brasileira, além de reduzir o risco de alguns tipos de cânceres, entre outras doenças, outras patologias. Melhora a saúde mental, reduz o estresse, melhora o quadro de depressão, o humor do indivíduo. Existe um controle da pressão arterial e dos níveis de açúcar no sangue. Há uma melhora na autoestima, no bem-estar, na qualidade do sono, controle de peso, além da manutenção e autonomia das atividades de vida diária, podendo prevenir riscos de quedas, principalmente na população idosa. Quando nós falamos da prática dos exercícios físicos, sabemos que eles têm os seus efeitos agudos, ou seja, a curto prazo, e os efeitos crônicos, a longo prazo. Sobre os efeitos agudos, podemos mencionar que existe um aumento do débito cardíaco, então a frequência cardíaca aumenta, o volume sistólico, que é o volume de sangue que sai do coração, aumenta também. Existe um aumento da temperatura corpórea, da frequência respiratória,
do volume corrente, ou seja, a quantidade de ar que entra e sai dos nossos pulmões, aumento de sudorese, uma melhor troca gasosa. E quando nós falamos dos efeitos crônicos do exercício físico, nós temos o que chamamos de bradicardia de repouso, ou seja, a frequência cardíaca durante o repouso é diminuída, o que é muito bom, porque o coração não vai precisar trabalhar tanto para realizar a circulação sanguínea durante o repouso. Diminui o estresse, além do estresse mental, o oxidativo, existe uma melhora na função vascular, então a pressão arterial tende a diminuir, existe uma queda na resistência da insulina, que é uma dificuldade muito grande dos pacientes diabéticos, uma diminuição de triglicérides e um aumento no colesterol bom. E quando falamos da prática de exercício físico na reabilitação, precisamos sempre nos recordar do conceito de saúde. Então, de acordo com a OMS, a saúde nada mais é do que um estado completo de bem-estar físico, mental e social que não necessariamente se dá pela ausência de doenças. Existe um modelo ecológico que incrementa esse estado de saúde, onde ele visa enfatizar que as relações humanas também faz parte do processo de saúde de um indivíduo. Como que nós nos relacionamos com outras pessoas? Como que nós nos relacionamos com o meio ambiente, com o ambiente em que nós estamos? Isso determina o meu estado de saúde. A reabilitação nada mais é do que um processo onde uma equipe multidisciplinar ou interdisciplinar trabalha para consolidar objetivos terapêuticos, composto por um conjunto de medidas que ajudam essas pessoas com deficiências ou prestes a adquirir uma determinada deficiência ou sequela ou lesão a terem e manterem uma funcionalidade ideal, seja ela física, emocional, sensorial, intelectual, psicológica. E nessa interação com o meio ambiente, esses profissionais oferecem ferramentas que necessitam para atingir essa independência e autodeterminação. Precisamos levar em consideração que em situações de doenças em que existem sequelas irreversíveis, é praticamente impossível o indivíduo retomar as suas atividades funcionais a como era antes da sequela. Porém, isso não impede esse indivíduo de se reabilitar, de ter uma nova habilidade a partir dessa sequela. E o fisioterapeuta, junto com outros profissionais, trabalharão com esse objetivo de readequar esse indivíduo à sua nova realidade. O que nós podemos entender disso? Que a sequela não é um fator determinante de impedir esse indivíduo a ter qualidade de vida, a ter uma boa autoestima, a ter uma boa vida social, a ser feliz e ser saudável. Essa nova realidade não impede esse indivíduo de viver tudo isso. E existe um circuito para esse processo de reabilitação acontecer. O primeiro ponto desse circuito seria identificar esse problema ou as necessidades que essa pessoa apresenta para relacionar os problemas aos fatores modificáveis e limitantes dessa pessoa. Temos o exercício físico como um fator modificável. Porque, como vimos, a prática de exercícios físicos ameniza sequelas e agravos da doença ou até mesmo de adquirir novas doenças, infecções, aumenta e melhora a imunidade dessa pessoa. Isso nos leva ao terceiro ponto desse processo de reabilitação, que seria definir problemas e os mediadores alvos, além de selecionar as medidas adequadas. Então, a partir do momento que se identifica o problema, as medidas adequadas devem ser tomadas e adequadas para a necessidade desse indivíduo. Depois de definido o problema e mediadores alvos, deve-se então planejar, implementar e coordenar como serão essas intervenções. Quando as intervenções são realizadas, é feita uma avaliação de como está acontecendo os efeitos
das intervenções. Está sendo construtivo para esse paciente? A evolução está sendo boa? E avaliando esses efeitos, torna-se ao início identificar quais são as necessidades e os problemas para se traçar novos objetivos, novas condutas para uma melhor reabilitação desse paciente. Dentro da reabilitação, existe algo que eu acredito ser muito importante falar, que é a integralidade, ou seja, enxergar o indivíduo como um ser integral e não como uma doença. Muitas vezes, quando olhamos para uma pessoa com uma deficiência ou uma sequela, uma lesão, é instintivo querermos tratar aquela pessoa com mais cuidado e também limitar ela àquela doença. Mas este é um posicionamento inadequado de muitos profissionais e de familiares também. Porque esse indivíduo ele está em uma nova situação, mas não deixou de ser uma pessoa que tem as suas necessidades físicas, emocionais, espirituais, sociais. Quando nós olhamos para a pessoa, nós não enxergamos a doença dela. Por exemplo, eu não enxergo um entorse de tornozelo, eu não enxergo uma diabetes, não, eu enxergo a dona Antônia, eu enxergo o seu Luiz. Então, olhar o indivíduo de uma forma integral, como ele realmente é importantíssimo no processo de reabilitação. Para que os exercícios físicos aconteçam, é necessário ter uma avaliação clínica. Quem faz essa avaliação clínica são os médicos, e uma avaliação morfofuncional ou uma avaliação cinético-funcional, que os profissionais responsáveis por essa avaliação são os fisioterapeutas e os educadores físicos. Uma avaliação bem feita vai determinar um bom tratamento para esse paciente, tanto para prescrever exercícios físicos de uma maneira adequada, de acordo com aquele paciente, como para a evolução da sua recuperação. E a respeito dos exercícios físicos, existe um progresso gradativo, para que não exista uma sobrecarga ou uma subestimação dos efeitos do exercício físico para cada paciente. Por isso que a avaliação ela deve ser minuciosa por cada profissional. Ela vai determinar a frequência, a intensidade e a durabilidade adequada de cada exercício para cada paciente. E a prática de exercícios físicos na reabilitação é algo muito amplo, porque existem inúmeras doenças, inúmeras sequelas, e hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de uma síndrome em específico, que é a síndrome do imobilismo. O conjunto de alterações que acontecem no organismo de uma pessoa que passa por longos períodos em um leito ou em uma cama se caracteriza como a síndrome do imobilismo. Por quê? O período prolongado de uma imobilização faz com que inúmeras desordens aconteçam no sistema locomotor, cardiorrespiratório, sistema nervoso, gastrointestinal do indivíduo aconteçam. E essa síndrome ela evolui para problemas em todos os sistemas do organismo. Ela é independente da faixa etária ou da causa que fez com que a pessoa chegasse a esse estado. Por quê? Pode ser jovem, pode ser criança, pode ser idoso. Antigamente, tinha-se a ideia de que quando uma pessoa estava se recuperando de determinada doença, a melhor opção de tratamento era o repouso absoluto. Porém, na segunda metade do século XX, observou-se que, na verdade, a melhor opção seria a mobilização o quanto antes para uma melhor recuperação. Hoje nós sabemos que um dos papéis mais importantes do fisioterapeuta em uma unidade hospitalar é proporcionar a esse paciente a mobilização precoce, para que assim ele se recupere quanto antes da causa que fez ele estar ali, para evitar também sequelas de futuras doenças ou de possíveis infecções e, pensando em questão de saúde pública, reduzir o custeio da estadia desse paciente num ambiente hospitalar. Quais são os efeitos adversos que acontecem na síndrome do imobilismo no indivíduo que passa por muito tempo em decúbito, ou seja, deitado? Existem alterações
no sistema músculo-esquelético, pode ocorrer uma hipotrofia ou atrofia muscular quando existe uma perda de massa muscular, descondicionamento dessa musculatura, contraturas, a osteopenia e até mesmo a osteoporose, deformidades e entre outros. Se tratando de função visceral, nós temos as atelectasias, ou seja, o colabamento dos alvéolos, fazendo com que o sistema respiratório desse paciente tenha dificuldades de realizar troca gasosa, diminuição dos volumes e capacidades pulmonares, entre infecções pulmonares que esse paciente pode adquirir nesse ambiente. Em sistema cardiovascular, o descondicionamento cardíaco, a trombose venosa profunda, hipotensão ortostática. Então, a pressão arterial desse paciente vai cair quando ele for colocado em ortostatismo, na posição em pé, o que não é bom, porque essa pressão precisa estar adequada para ficar nessa posição. Além de alterações no sistema urinário, então é possível que esse paciente adquira infecções, cálculo renal, bexiga neurogênica. No sistema gastrointestinal, a incontinência fecal, constipação e obstrução, então esse paciente tem dificuldade de defecar, assim também como as famosas úlceras por pressão ou as escaras. E lembrando aqui, gente, que isso não acontece apenas com o paciente da ala hospitalar, não. Pode ser que o paciente esteja dentro da sua própria casa, ele não tem a habilidade de realizar atividades físicas e passa por muito tempo deitado numa mesma posição, com baixo gasto calórico, o que pode levar sim a esse paciente dentro do ambiente doméstico a adquirir a síndrome do imobilismo. Por tudo isso, a prática de exercícios físicos se faz muito importante, porque como vimos nos benefícios e nos efeitos que o exercício físico tem no nosso corpo, ele entra como um método de prevenir e melhorar todo esse quadro de imobilismo. Vocês se lembram que eu falei que a síndrome do imobilismo acontece principalmente com idosos? Por quê? Fisiologicamente, existe o processo de envelhecimento do nosso organismo que faz com que algumas doenças apareçam ao longo da nossa vida. Por exemplo, a pressão arterial ela aumenta pelo enrijecimento dos vasos. Isso pode trazer consequências vasculares, cardiovasculares. Existe o processo de envelhecimento de todos os sistemas: respiratório, músculo-esquelético, tegumentar. Isso implica na menor quantidade de prática de exercícios físicos. Ou seja, essa população mais idosa tem a tendência maior a ficar acamada, a estar dentro da sua casa parado, sem realizar atividades, ou por questões fisiológicas, ou porque, como eu mencionei, a família trata com tanto cuidado, com tanto zelo, com medo desse idoso realizar tarefas, porque já fez muito ao longo da vida. Geralmente é esse pensamento que as pessoas têm, e de uma forma errônea e até mesmo desconhecida acabam piorando o quadro desse idoso, que na verdade o normal é ele se manter sim na ativa, realizando as suas atividades de vida diária, realizando exercícios físicos para prevenção de quedas, para prevenção de infecções, de doenças virais, bacterianas, osteomusculares, dentre outras. Vamos analisar o índice demográfico que está disposto no site do IBGE a respeito da pirâmide etária dos anos de 2020 e 2060 para identificar as suas diferenças e interpretar as informações. Como nós vemos aqui, nesse primeiro gráfico, essa coluna do meio é a coluna de idade. Quanto mais baixo, ou seja, quanto mais próximo da base, menor é a faixa etária. Quanto mais alto, maior a faixa etária. Podemos observar que a base dessa pirâmide ela está um pouco mais estreita do que a faixa etária entre 20 e 39 anos, porque é nesse grupo de idade em que a pirâmide está mais larga.
ou seja, o maior número populacional está em esse grupo. Se nós fizermos uma comparação com a pirâmide no ano de 2060, vamos identificar que a base está cada vez menor e o topo dessa pirâmide está se alargando cada vez mais. Então aqui nós mal vemos uma pirâmide, está praticamente lacunar. E o maior grupo populacional é da população idosa, entre 60 e 74 anos. O que isso nos revela? Que daqui a 40 anos, a estimativa é de que a população idosa será cada vez maior, cada vez mais longeva, ou seja, mais velha. O que isso traz para nós? Qual que é a reflexão de tudo isso? Nós precisamos nos atentar hoje para que a população, eu, você e todas as pessoas que nós conhecemos tenhamos uma qualidade de vida efetiva, e a prática de exercícios físicos é essencial na juventude, como também é na velhice. Nós precisamos pensar nessa frase que eu gosto muito e é bem verdade. É melhor prevenir do que tratar, porque tratar é mais difícil. E quando a gente previne, nós permitimos que a saúde seja cada vez mais disseminada, não só para mim que estou me prevenindo, como para outras pessoas que de certa forma eu acabo influenciando. Então, o exercício físico, seja na reabilitação, seja de forma livre, em um processo em que não exista a presença da reabilitação, é sim um fator que pode modificar o contexto de saúde da minha vida e da sua também. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham entendido as informações, mas mais uma vez, se vocês tiverem dúvidas, conversaremos isso online. Eu agradeço o convite, agradeço a confiança que o Marcelo depositou a mim através do compartilhar desse conteúdo. Um forte abraço a todos e se cuidem, se previnam e disseminem saúde por aí. Tchau, tchau!